chamo Rafael. Isso ocorreu há alguns meses, até agora, não consigo esquecer. Era quase meia-noite e eu estava retornando do trabalho. Trabalho como vigilante noturno em um shopping em Salvador. Então sair tarde já se tornou rotina para mim. Mas, diferente das outras vezes, essa ficou na minha memória. Eu resido em Camaçari, uma cidade próxima de Salvador. Todos os dias, após o trabalho, pego a estrada para voltar para casa. A viagem é curta, cerca de 20 minutos, mas aquela hora da noite parece que a estrada é ainda mais longa. As ruas de Salvador estavam calmas, quase desertas, como é comum naquele horário. A única coisa na minha mente era chegar logo em casa, tomar um banho e dormir. Peguei meu carro no estacionamento do shopping e segui pelo trajeto habitual. Virei em uma das vias principais que me leva até a saída da cidade e foi aí que notei um carro que começou a me seguir. Ele estava um pouco distante, mas acompanhava meu ritmo. Isso logo me chamou a atenção. Não dei muita importância no início. Pensei que poderia ser outro trabalhador noturno voltando para casa, assim como eu. Mas, conforme progredia, aquela sensação de que algo estava estranho começou a crescer. Entrei na rodovia em direção a Camaçari e o carro ainda estava atrás de mim, mantendo a mesma distância. A estrada entre Salvador e Camaçari é cheia de curvas. Aquela hora da noite, não há praticamente nenhum outro veículo na pista. Comecei a ficar preocupado, então reduzi a velocidade para ver se o carro me ultrapassava. Mas ele não ultrapassava. Cada vez que eu diminuía a velocidade, ele fazia o mesmo, mantendo a mesma distância o tempo todo. Quando acelerava, ele também acelerava. A situação estava ficando cada vez mais tensa. A essa altura, minha mente estava a mil, imaginando todos os cenários possíveis. Por que alguém estaria me seguindo? Será que era apenas coincidência? Quanto mais o tempo passava, mais a certeza de que aquele carro estava me perseguindo intencionalmente crescia. O cansaço deu lugar ao medo e a única coisa que eu conseguia pensar era em como me livrar daquela situação. A cada quilômetro, a tensão aumentava e a estrada parecia não ter fim. Enquanto eu dirigia naquela estrada escura, a tensão só crescia. A rodovia entre Salvador e Camaçari não tem iluminação, então a única coisa que iluminava o caminho eram os faróis do meu carro, claro, os faróis do carro que continuava me seguindo. O silêncio no carro era total. Eu tinha o hábito de dirigir sem ligar o rádio, apreciava o silêncio, que ajudava a pensar. Mas naquela noite, o silêncio estava me deixando nervoso, cada vez mais desconfortável, com o medo crescendo. Sem saber o que fazer, decidi ligar o rádio para tentar me acalmar. Talvez ouvir alguma música ou uma voz familiar me ajudasse a relaxar. Liguei o rádio e, por um momento, a melodia suave de uma estação qualquer começou a tocar. Mas o alívio durou pouco. Pouco depois, o som começou a chiar, uma estática perturbadora que parecia vir de todos os lados. Mexi no botão para mudar de estação, mas o chiado continuava. Foi então que, no meio daquele chiado, uma voz estranha começou a falar. No início, parecia distante, quase indistinta, mas logo ficou mais clara e eu pude ouvir nitidamente. A voz falou o meu nome, Rafael. Meu coração gelou. Era como se alguém estivesse me observando de perto, alguém que sabia exatamente onde eu estava. Você não devia ter saído do caminho, disse a voz, com um tom que misturava aviso e ameaça. Parecia um sussurro, mas, ao mesmo tempo, era tão alto que preenchia todo o carro. Na mesma hora, olhei pelo retrovisor e vi que o carro que estava me seguindo se aproximava. Meu instinto foi acelerar, mas o nervosismo só aumentava. A voz continuava a falar, mas as palavras começaram a se embaralhar, tornando-se um murmúrio incompreensível que se misturava ao chiado. Tentei desligar o rádio, mas o botão parecia travado, o chiado continuava aumentando. O desconforto e o medo tomaram conta de mim. Por mais que eu tentasse manter a calma, a sensação de que algo muito errado estava acontecendo só crescia. A ideia de que o motorista do carro de trás estava se comunicando comigo pelo rádio era absurda, mas, ao mesmo tempo, tudo o que estava acontecendo desafiava qualquer lógica. Acelerei ainda mais.
querendo deixar tudo aquilo para trás o mais rápido possível. O rádio continuava chiando e eu podia sentir o suor frio escorrendo pelas minhas costas. Olhei mais uma vez pelo retrovisor e vi que o carro ainda estava lá, sempre mantendo a mesma distância, como se estivesse esperando o momento certo para fazer algo. A estrada parecia interminável e a única coisa na minha mente era chegar em casa, onde eu poderia me sentir seguro novamente. Finalmente, avistei a placa indicando a entrada de Camaçari. Aquele foi um momento de alívio, mas o alívio durou pouco. Pensei que, ao entrar na cidade, o carro que me seguia fosse desistir, talvez seguir em frente ou tomar outra direção. Mas ele continuava firme atrás de mim, acompanhando cada movimento que eu fazia. Assim que entrei na cidade, comecei a cortar pelas ruas mais estreitas, tentando despistar o carro. Pegava uma rua, depois outra, fazendo curvas rápidas, mas ele continuava na minha cola, sempre mantendo a mesma distância. A sensação de que eu estava sendo caçado começou a crescer. As ruas estavam praticamente desertas àquela hora, o que só aumentava a minha sensação de vulnerabilidade. O chiado no rádio tinha parado desde que saí da estrada, mas o silêncio que ficou no carro era quase tão perturbador quanto a voz que tinha me dado aquele recado estranho ainda ecoava na minha cabeça. Eu já estava muito perto de casa, mas não queria chegar com aquele carro logo atrás de mim. Não sabia quem estava dirigindo e a ideia de levá-lo até minha casa me deixava apavorado. Chegando perto de casa, tomei uma decisão. Ao invés de voltar direto para o meu endereço, resolvi parar em um posto de gasolina que ficava pertinho dali. O posto estava bem iluminado e a presença de outras pessoas ali me dava uma sensação de segurança. Estacionei o carro e, com o coração ainda acelerado, observei o que o outro carro faria. Ele parou do outro lado da rua, bem em frente ao posto. Fiquei dentro do carro por alguns minutos, observando atentamente. Aparentemente, o motorista do outro carro não tinha intenção de sair ou fazer qualquer movimento. A situação estava ficando insustentável. Num momento de nervosismo, desviei o olhar por apenas alguns segundos, tentando pegar o celular para ligar para alguém. Mas, quando olhei de novo para a rua, o carro havia desaparecido. Não era como se ele tivesse simplesmente ido embora. Ele sumiu como se nunca tivesse estado ali. O espaço onde ele estava estacionado estava vazio e não havia nenhum sinal de que o carro tivesse arrancado ou feito qualquer movimento. Aquele desaparecimento repentino me deixou completamente atordoado. Esperei mais alguns minutos, tentando processar o que tinha acabado de acontecer, mas nada fazia sentido. Parecia que o carro tinha evaporado no ar. Depois de um tempo, criei coragem para sair do posto e dirigir até minha casa, ainda olhando para trás várias vezes para garantir que não estava mais sendo seguido. Naquela noite, mal consegui dormir. Fiquei pensando no que poderia ter acontecido, mas até hoje não encontrei uma explicação lógica. Seja o que for que ocorreu naquela estrada e na cidade, deixou uma marca em mim que nunca vou esquecer. Isso aconteceu com a minha família há uns anos. Até hoje, ninguém gosta de falar muito sobre o assunto. Estávamos voltando de uma viagem para o interior da Bahia, onde fomos visitar uns parentes que residem numa cidade pequena e tranquila. Já era tarde, umas 11h30 da noite, e todo mundo estava cansado. A viagem de volta estava sendo longa e só queríamos chegar logo em casa. Meu pai estava dirigindo, como sempre fazia nas viagens. Ele conhece bem as estradas da região, então, quando sugeriu pegar um atalho por uma estrada de terra para economizar tempo, ninguém contestou. Minha mãe até sugeriu que a gente fosse pelo caminho normal, que era asfaltado e mais seguro, mas meu pai insistiu que o atalho era mais rápido. Como estava tarde e todo mundo queria chegar logo, acabamos concordando. Entramos na estrada de terra, logo de cara, deu para sentir o quanto o lugar era deserto. Não tinha nada por perto, só mato dos dois lados e aquele silêncio pesado que só as estradas no meio do nada conseguem ter. O som dos pneus no chão de terra era a única coisa que quebrava o silêncio além da nossa respiração, que, por algum motivo, estava ficando cada vez mais pesada. Eu estava sentado no banco de trás, meio entediado, olhando pela janela. Tentei ver alguma coisa na escuridão lá fora, mas era impossível enxergar muito além do feixe dos faróis do carro. De vez em quando, eu achava que via algo se mover entre as árvores, mas era só a minha imaginação pregando peças. A estrada parecia interminável e o fato de estarmos ali no meio do nada só deixava a situação mais estranha. Não sei explicar, mas tinha uma sensação no ar de que a gente não deveria estar ali.
como se algo estivesse fora do lugar. Minha mãe estava quieta, mas dava para perceber que ela também estava desconfortável. Ela olhava para os lados de vez em quando, como se esperasse ver alguma coisa aparecer do meio do mato. Meu pai, por outro lado, estava concentrado na estrada, mas até ele estava mais sério do que o normal. Ninguém falava nada e isso só aumentava a sensação de que alguma coisa estava errada. O tempo parecia passar mais devagar ali. Cada minuto na estrada parecia durar uma eternidade. Quanto mais a gente avançava, mais a sensação de isolamento aumentava. Era como se estivéssemos nos afastando do mundo real e entrando em um lugar que não deveria existir. Mas a gente continuou pensando que logo chegaríamos ao asfalto de novo e essa sensação esquisita iria embora. Mas não foi bem assim. De repente, lá na frente, no meio da estrada, vimos algo que fez meu pai reduzir a velocidade quase automaticamente. Era uma mulher. Ela estava andando lentamente, bem no meio da estrada, vestida com um longo vestido branco que parecia antigo, quase fora de época. O cabelo dela era escuro e caía sobre os ombros. Ela andava devagar, como se estivesse perdida ou em algum tipo de transe. "O que essa mulher está fazendo aqui, nesse lugar e a essa hora?" minha mãe murmurou, claramente preocupada. Meu pai não respondeu, mas vi pela expressão no rosto dele que ele também estava incomodado. Ninguém esperava ver alguém ali, muito menos uma mulher sozinha àquela hora. Me inclinei para a frente, tentando enxergar melhor, enquanto o carro se aproximava lentamente. Quanto mais perto chegávamos, mais eu sentia um arrepio, como se algo muito errado estivesse acontecendo. A mulher não parecia perceber a aproximação do carro, não olhou para nós nem fez qualquer movimento para sair do caminho. Meu pai reduziu ainda mais a velocidade, quase parando. Passamos por ela e, nesse momento, eu tive uma visão que nunca mais vou esquecer. Quando a gente passou ao lado dela, pude ver claramente o rosto da mulher, ou pelo menos onde deveria estar o rosto dela, mas não havia nada lá. Nenhum traço, nenhuma feição, nada. Era como se alguém tivesse apagado o rosto dela, deixando apenas uma superfície lisa e pálida. O horror tomou conta de mim e minha mãe soltou um grito abafado, enquanto meu pai, em choque, pisava fundo no acelerador, tentando deixar aquela visão macabra para trás. O carro disparou pela estrada de terra, levantando poeira e pedras, enquanto tentávamos nos distanciar o mais rápido possível. Ninguém disse uma palavra, mas o silêncio agora era diferente. Era o silêncio de quem não queria acreditar no que tinha acabado de ver, mas sabia que aquilo era real. Eu olhei para trás, esperando ver a mulher de novo, mas ela já tinha desaparecido na escuridão. Aquela sensação de que a gente tinha visto algo que não deveria ficou comigo o resto da viagem. A estrada parecia ainda mais longa depois daquilo, e a única coisa que todos queríamos era chegar em casa, onde poderíamos tentar entender o que aconteceu. Quem sabe, fingir que nada daquilo foi real. Depois do que vimos naquela estrada de terra, o silêncio dentro do carro era quase insuportável. Ninguém conseguia falar nada, como se as palavras simplesmente não fossem suficientes para descrever o que tinha acabado de acontecer. Minha mãe ainda estava em choque, com os olhos fixos na estrada à frente, como se estivesse tentando afastar a imagem da mulher sem rosto. Meu pai, com as mãos firmemente agarradas ao volante, dirigia como se estivesse fugindo de algo. E, de certa forma, estávamos. A estrada parecia interminável e cada sombra projetada pelos faróis do carro parecia se mexer, como se o próprio caminho estivesse vivo, nos observando. Eu mal conseguia respirar direito, ainda preso àquela sensação de pavor absoluto que tomou conta de mim quando vi o rosto daquela mulher, ou a falta dele. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, chegamos ao fim da estrada de terra e voltamos ao asfalto. A tensão começou a diminuir um pouco, mas o medo não foi embora. A estrada asfaltada era mais familiar, mas a sensação de que algo nos acompanhava, de que aquela aparição poderia aparecer de novo a qualquer momento, não nos deixou. Quando finalmente chegamos em casa, já passava da meia-noite. Meu pai estacionou o carro na garagem e ficamos lá dentro por alguns minutos, em silêncio, como se ninguém quisesse ser o primeiro a sair e enfrentar a realidade do que tinha acontecido. Minha mãe foi a primeira a se mover. Ela abriu a porta e saiu do carro rapidamente, quase correndo para dentro de casa. Meu pai e eu a seguimos logo depois, trancando a porta atrás de nós, como se aquilo pudesse nos proteger. Nessa noite, ninguém dormiu direito. Eu fiquei deitado na cama, com os olhos fixos no teto, revivendo aquela cena na minha cabeça, tentando encontrar uma explicação para o que vimos, mas não havia explicação.
nada fazia sentido. A única coisa que eu sabia era que aquilo era real, tão real quanto o medo que ainda sentia. Nos dias que se seguiram, evitamos falar sobre o assunto. Não sei se era por medo de que, ao falar, estaríamos dando mais poder àquilo ou se simplesmente não queríamos acreditar no que vimos. Mas uma coisa é certa, aquela noite nos marcou para sempre e uma sensação desconfortável se instalou. Naquela noite, a minha história foi uma experiência que ninguém quer lembrar. Aquela mulher na estrada de terra ainda me assombra e provavelmente sempre vai. O que vou narrar aconteceu comigo há um tempinho atrás e até agora não consigo tirar da cabeça. Era uma noite estrelada, daquelas que a gente quase não vê mais, sem nuvens no céu e com um brilho que parecia quase mágico. Eu estava voltando de uma visita à casa de uns amigos em uma cidadezinha do interior da Bahia. O lugar é bem tranquilo, típico de onde todo mundo se conhece e as ruas ficam desertas depois que anoitece. Como de costume, peguei a estrada à noite. Sempre preferi dirigir nesse horário por conta do pouco movimento e da tranquilidade de poder escutar minhas músicas favoritas. Sem pressa, a estrada que escolhi para voltar para casa era uma daquelas bem desertas, cercada por mato e pequenas fazendas com poucas luzes no horizonte. A sensação de isolamento era quase completa, mas eu gostava disso. Fazia com que a viagem fosse relaxante, como se eu estivesse sozinho no mundo, só eu, a estrada e o céu estrelado. Estava curtindo a viagem, com o som do rádio baixinho e os faróis iluminando a estrada à minha frente. De vez em quando, olhava para o céu que estava absurdamente bonito naquela noite, com as estrelas brilhando mais do que o normal. Era o tipo de visão que a gente não vê nas cidades grandes, por causa da poluição e das luzes. De repente, algo estranho chamou minha atenção. Lá no alto, bem no meio do céu, vi uma luz brilhante que parecia diferente das estrelas. No começo, pensei que era só um avião ou algum satélite, algo comum de se ver em uma noite clara como aquela. Mas, conforme continuei dirigindo, percebi que essa luz não se movia como um desses objetos. Ela estava parada, fixa no céu, mas ao mesmo tempo parecia estar viva, pulsando de forma irregular. Fiquei intrigado, tentando entender o que era aquilo. Continuei dirigindo, mas a luz continuava no mesmo lugar, como se estivesse me observando. A estrada, que antes parecia tranquila, começou a me deixar um pouco desconfortável. A cada quilômetro, eu dava uma olhada rápida para o céu e lá estava a luz, sempre no mesmo ponto, brilhando intensamente. O que, no início, parecia ser uma visão bonita e incomum, agora estava começando a me deixar inquieto. A ideia de que aquilo podia ser alguma coisa fora do comum começou a martelar na minha cabeça. Será que era um drone, um helicóptero? Mas a região era tão deserta que não fazia sentido ter algo assim por ali, ainda mais aquela hora da noite. Continuei dirigindo, tentando afastar esses pensamentos, mas o desconforto só aumentava. A estrada parecia mais longa do que o normal e o fato de estar sozinho naquele trecho só piorava a situação. Foi aí que a ideia de que aquela luz estava me seguindo começou a tomar forma na minha cabeça. Não fazia sentido, mas era a única explicação que conseguia encontrar. Decidi acelerar um pouco, tentando ver se a luz ficava para trás ou se sumia do meu campo de visão. Mas não, ela continuava lá, me acompanhando, como se estivesse presa a mim. A partir desse momento, a viagem, que deveria ser tranquila e relaxante, se transformou em algo muito mais sinistro. A sensação de que algo estava errado crescia a cada minuto e eu sabia que aquela noite ainda tinha muito a revelar. À medida que continuava dirigindo, a luz, que antes estava fixa no céu, começou a se mover, quase como se estivesse viva. Notei que ela não estava mais apenas me acompanhando de longe, agora, parecia estar se aproximando lentamente, ficando cada vez maior e mais intensa. Meu coração começou a bater mais rápido e a sensação de desconforto virou medo real. A estrada continuava deserta, sem nenhum carro à vista, e eu estava começando a me sentir completamente isolado. Olhei para o céu de novo e a luz estava mais próxima do que antes, brilhando de uma forma que era impossível ignorar. Não era só uma estrela ou um avião, aquilo estava se movendo na minha direção. Foi então que o rádio do carro começou a falhar. A música que eu estava ouvindo foi interrompida por estática, um chiado que parecia aumentar cada vez mais. Tentei mudar de estação, mas o chiado persistia, como se o rádio tivesse perdido completamente o sinal. O som se tornou insuportável, uma mistura de ruídos que parecia estar em sintonia com o brilho crescente da luz lá fora. Comecei a sentir um formigamento na pele, como se houvesse eletricidade no ar.
O ambiente dentro do carro ficou pesado, quase sufocante, e eu comecei a suar frio. A luz estava agora muito perto, iluminando o interior do carro de uma forma que não parecia natural. Era uma luz branca, brilhante demais, como se estivesse invadindo o espaço ao meu redor. Olhei pelo retrovisor e pelos vidros laterais, mas tudo o que conseguia ver era aquela luz ofuscante. Acelerando o carro na esperança de me afastar daquilo, percebi que a luz estava se movendo em sincronia comigo. Não importava quão rápido eu ia, ela continuava lá, sempre próxima, como se estivesse me perseguindo. A partir desse momento, a única coisa que eu sabia era que precisava continuar dirigindo. A ideia de parar o carro e enfrentar o que quer que fosse aquela luz não passava pela minha cabeça. O medo me impelia a seguir em frente, mas não sabia por quanto tempo mais conseguiria manter o controle. De repente, a luz ficou ainda mais intensa, praticamente cegando-me. Eu mal conseguia ver a estrada à minha frente. O pânico tomou conta e, por um segundo, pensei em parar o carro, mas o instinto de sobrevivência me fez continuar. Foi então que senti algo estranho no carro. O volante começou a vibrar, como se o carro estivesse sendo puxado por uma força invisível. A luz agora estava diretamente acima de mim, tão próxima que parecia tocar o teto do carro. Foi nesse momento que algo inexplicável aconteceu. Senti um peso enorme sobre mim, como se algo estivesse pressionando meu corpo contra o banco, me impedindo de me mover. Era uma força invisível, mas esmagadora, que parecia querer me prender ali. A respiração ficou difícil. Por um momento, achei que ia desmaiar. Não conseguia pensar direito, apenas senti que estava sendo observado, analisado de alguma forma. A luz ao redor do carro pulsava, quase como se estivesse viva. Então, sem aviso, tudo parou. A pressão sobre mim e o rádio voltaram ao normal, com uma música tocando baixinho. A luz, que antes era ofuscante, começou a se afastar lentamente. Fiquei por alguns segundos, ainda processando o que tinha acabado de acontecer. Olhei para o retrovisor e a luz estava se distanciando, subindo rapidamente no céu até se tornar apenas um pequeno ponto no horizonte. Então, como se nunca tivesse estado lá, desapareceu completamente, deixando a noite novamente escura e tranquila. Tremendo, desacelerei o carro e parei na beira da estrada para tentar entender o que tinha acabado de ocorrer. Meu corpo estava exausto, como se eu tivesse corrido uma maratona. A cabeça estava cheia de perguntas, mas não havia nenhuma resposta clara. Tudo o que sabia era que, de alguma forma, tinha passado por algo que não conseguia explicar. Depois de alguns minutos, finalmente reuni forças para voltar ao volante e seguir em frente, com a mente ainda rodando. Quando cheguei em casa, desabei na cama, mas o sono não veio fácil. Durante semanas, aquela luz, a sensação de estar sendo observado e a pressão esmagadora sobre mim continuaram a me assombrar. Até hoje, não sei o que foi aquilo ou o que aconteceu exatamente naquela estrada deserta. Algumas noites, quando o céu está estrelado, me pego olhando para cima, procurando por aquela luz, esperando que ela não volte. Mas a verdade é que, mesmo sem respostas, aquela experiência mudou a forma como vejo o mundo. O que quer que tenha sido me deixou com a certeza de que há muito mais por aí do que podemos compreender. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações e deixe seu like. Isso ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas. E também compartilhe nos grupos da família do WhatsApp e Facebook. Muito obrigado.